Muda minha vida, Senhor. Muda o meu coração. Muda meu coração. Muda minha vida. Muda minha vida, Senhor. Muda o meu coração. Muda meu coração. Quero me encontrar, sai do teu lugar. Quero me encontrar contigo. Quero experimentar. Hoje o céu se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos, eu me chamo Kelson. Eu sou da paróquia Cristo Libertador, no Renascença 2. O grupo de oração que eu participo é o grupo de oração Face Nova. Estou servindo ao Senhor nos ministérios de pregação, formação e cura. E nesses 2 anos o Senhor me chamou a coordenar o ministério de formação do grupo de oração Face Nova. Sou casado, tenho 2 filhas. A mais nova está aqui comigo, está ali atrás. E pela graça de Deus, fui convidado a estar com vocês nessa noite para esse seminário, para falar um pouco sobre fé e conversão, que são 2 pilares importantes na nossa caminhada, porque o encontro com o Senhor nós já tivemos, o encontro com Jesus, o Senhor já nos pegou, já nos laçou, já fez com que cada um de nós se apaixonasse por Ele, e é justamente nesse chamado que o Senhor nos fez de caminhar com Ele, que despertou em nós a fé. Nós acreditamos no Senhor e por isso nós sentimos profundamente no nosso coração o desejo de caminhar com Ele. Mas tem um processo durante essa caminhada. Esse processo se chama conversão. E ela se iniciou na primeira experiência que tivemos e vai dar continuidade até o último instante da nossa vida. Então, nesse processo, não vamos desanimar, não vamos desistir, caiu, levanta, porque o santo é aquele que não se conforma com esse mundo, mas em meio às dificuldades, aos pecados, às quedas, ele olha diante da dificuldade do pecado e diz, preciso voltar, preciso retornar para o primeiro amor. É o processo de conversão. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz, meu irmão, você já mediu o tamanho da sua fé? Sabe o tamanho dela? Ela é grande, fala assim, ela é grande ou ela é pequenininha? E aí? O que você acha? É grande? Pronto, pois que bom, Ela é pequena? Se ela é grande ou ela é pequena, gente, ela tem o mesmo valor, o mesmo significado. É preciso ter fé. As experiências que nós vamos tendo na nossa vida são meios que o Senhor vai dando a graça para que a gente cresça na fé. Deus permite, são permissões de Deus para que a gente aprenda e cresça em nós essa semente que foi plantada, que se chama fé. Tá bom? Agora, olha para o teu irmão, fala assim para ele, meu irmão, você já está convertido? Sim ou não? E aí? Está convertido?
Entrou no processo de conversão? Está precisando se converter? Nós já decidimos mudar de vida. O Senhor já nos trouxe aqui, já estamos na caminhada com Ele, entramos num processo de conversão. Nós podemos assim dizer, estamos convertidos, mas continuamos em um processo, nessa caminhada de conversão. Por quê? Porque a primeira vez que eu me decidi caminhar com o Senhor, esse rumo aí já mudou. Algumas coisas na minha vida já começaram a ganhar outro sentido. Olha só o que Bento XVI nos fala sobre a fé. A força de todo ser humano está em encontrar aquele que é a verdade e produzir esta verdade dentro de si e nos seus relacionamentos. Já tivemos a experiência, o Senhor já nos tocou, o Senhor já nos fez se apaixonar por Ele, dentro desse processo. Agora, o que nós devemos fazer? É transmitir esse amor que o Senhor nos deu para os irmãos, né? Isso é fé, é levar esse amor, essa experiência maravilhosa para dentro da nossa casa, para todos os nossos familiares, para os nossos colegas, nossos amigos, aonde nós formos, é preciso, nos nossos relacionamentos, o quê? Produzir esta verdade. Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 3. Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 3. Vou esperar vocês abrirem. Quem trouxe a palavra, abre aí rapidinho. Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 3. Fica bem pertinho do livro de Apocalipse. É só você ir lá, quase no finalzinho, e ficar procurando ele que você vai encontrar. Se os irmãos do grupo de oração puderem ajudar, tá bom? É depois de Gálatas, depois de Filemon, um pouquinho aí, antes de São Tiago, antes das cartas de São Pedro. Ajuda os irmãos a encontrar. Achou, minha irmã? Certo. Só avançar uma página. É o 11, capítulo 11. É só a senhora avançar uma página. Vamos lá. Capítulo 11. Isso. Amém? Vamos lá. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, tomemos como base o primeiro exemplo aí do que é a fé, né? A fé é o fundamento da esperança. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se achegam ao Mestre, aqueles que se achegam a Jesus para lhe pedir que faça alguma cura, já manifesta a fé, a esperança de que vai receber a bênção de Deus. É por isso que o fundamento da esperança é a fé. E também, irmãos, é a certeza a respeito daquilo que não se vê. Porque nós pedimos algo a Deus, mas nós acreditamos que Deus vai cumprir a sua palavra. Deus vai realizar um milagre na nossa vida. É confiar. Eu não vejo o Senhor, mas eu sei que Deus está no meio de nós. Embora não precise da minha fé para provar a existência de Deus, porque Deus é e sempre será. Amém? Mas pela fé que eu tenho no Senhor, é capaz de realizar algo extraordinário. É por isso que quem se apresenta a Deus com a fé, Deus acolhe
e Deus faz a graça acontecer. Se eu fosse testemunhar milagres aqui, que aconteceram pela graça da fé, são tantos, são inúmeros, né? São inúmeros. Porque muitos que eu vi como testemunha viva daquilo que o Senhor fez, foi porque nos seus corações manifestaram a graça da fé. Acreditaram que o Senhor era capaz de realizar o impossível. Isso é ter fé. A medicina não pode mais fazer nada para uma pessoa. Os medicamentos não dão mais aquele resultado. Mas, pela graça da fé, a pessoa é capaz de dizer, não, Deus cuida de mim, Deus vai me curar. Deus vai realizar o impossível. Deus vai tirar aquela pessoa daquele leito de UTI. Vai trazer aquela pessoa novamente à vida. Isso é ter fé. É acreditar. Então, a fé também é uma virtude teologal. E como virtude teologal, nós aprendemos também, pela igreja, a acreditar em Deus. A igreja nos ensinou a acreditar no Filho de Deus. A igreja foi testemunha viva dos sinais, dos prodígios, dos ensinamentos do Senhor. Então a igreja guarda a sã doutrina e ela nos ensina a ter fé nas revelações divinas. Nós aprendemos a rezar o Pai Nosso, graças à igreja, que pediu ao Senhor, Senhor, ensina-nos a orar. E o Senhor ensinou a sua igreja. E a igreja foi nos ensinando nossos pais ensinando os filhos, e assim nós nos mantemos vivos na nossa fé. Então, irmãos, a fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Está no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 153. A fé é um ato pessoal. Por que um ato pessoal? Porque eu me decido, eu sou livre para acreditar em Deus. E nesse ato pessoal, eu declaro verdadeiramente que Deus é o Senhor. Que Deus existe, eu confio em Deus. Então, a resposta livre do homem à iniciativa de Deus que se revela. Por que a iniciativa de Deus? Porque Deus sempre é aquele que vai ao encontro do homem. É o primeiro a dar os passos para buscar o homem, para que o homem volte para o seu amor. É decidir pelo Senhor e viver com Ele, para Ele e por Ele. Isso é ter fé. Que modelos de fé nós podemos citar na palavra de Deus? Me digam aí, quem sabe, quem pode me ajudar aí, dizendo uma pessoa que é modelo de fé nas Sagradas Escrituras, que nós seguimos como exemplo. Maria, né, um exemplo. Quem mais? Abraão, né, que é reconhecido. Moisés. Sara, né? Quem mais? São tantos, né? Esther. Quem mais? Aquela mulher que sofria 12 anos de hemorragia. Viu como vocês sabem? São muitos, né? Na família de vocês, me citem um exemplo de fé. Quem é a pessoa na sua casa que é testemunha para você de uma pessoa de fé? A avó, né? A sua mãe, a minha mãe. São tantos, né? Então, são modelos de fé que nós podemos dizer, rapaz, esta pessoa não se deixa abalar. Gente, porque a fé, ela não se abala. Pode vir as tempestades, pode vir a dificuldade que for, quem tem fé vai permanecer de fé. Embora sinta aquele medo, mas a fé lhe faz vencer, superar, confiar, né? Porque o medo faz parte da vida do ser humano. Mas não permanecendo naquele medo, a pessoa de fé diz, eu confio, eu acredito, vai dar certo. Porque ela permanece firme na sua fé. E a fé é justamente isso, essa certeza, é confiar em Deus, plenamente em Deus. Maria não mediu esforços, ela disse sim, ela não sabia das consequências do seu sim, mas ela disse sim, seria a mãe do Senhor, do Salvador, seria a mãe do Filho de Deus, mas ela não sabia das dificuldades. E as coisas começaram a clarear para Maria, porque foram as revelações de Deus, uma espada de dor vai ultrapassar a tua alma, teu coração. E Maria acolhe, guarda no seu coração, mesmo não entendendo, ela confia em Deus. Isso é um exemplo de fé.
Abraão é o pai da fé. Se nós lermos Hebreus aí, a gente vê que Abraão é o pai da fé. Ele confia em Deus. Ele sabia que mesmo, né, um pedido de Deus, que fosse sacrificado o seu filho, ele sabia que Deus poderia ressuscitar novamente o seu filho amado, Isaque. Isso é ter fé em Deus. Acreditar. Então, irmãos, nesse mundo é preciso permanecer vivo e crescer, para viver, crescer e permanecer até o fim na fé. Na palavra de Deus, Lucas capítulo 18, uma viúva incomoda um juiz para que ele fizesse justiça. Dia e noite ela estava lá pedindo, faça-me justiça. Está lá em Lucas capítulo 18. Aí, o juiz, sentindo incomodado, faz justiça, né? E o Senhor diz, esse juiz injusto foi capaz de ouvir aquela viúva fazer justiça, e o Pai, que dia e noite escuta nossas orações, não vai atender o clamor dos seus filhos? Bem no finalzinho tem assim, e quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Permanecer na fé nos tempos de hoje é um desafio para nós, porque muitos estão deixando de acreditar na verdade de Deus, nas verdades de Deus, dentro da doutrina da igreja, para acreditar em tantas outras coisas desse mundo. Para permanecer firme, é preciso, irmãos, estar atento. Você e eu precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Assim como Tomé pediu, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Agir pela caridade, no amor, ajudar o próximo. Não se prenda em ajudar o outro, pensando que vai faltar para você se você fizer alguma doação. Faça caridade. Confia no Senhor, que o Senhor vai te abençoar. Não é uma troca a caridade. Eu vou dar isso e daqui a pouco ou mais tarde, amanhã Deus vai me dar muito mais. Não queira trocar não é assim. Mas é confiar que no pouco que eu tenho eu sou capaz de ajudar o outro, no amor que eu tenho pelo irmão, e Deus que cuida de mim com certeza não vai deixar faltar. Deus vai providenciar. Lembra da pandemia, irmãos? A pandemia foi um desafio para nós, para muitos de nós. Eu não trabalhava de carteira assinada, e aí eu tinha abrido uma loja, e nessa loja a gente vendia artigos religiosos, mas quando veio a pandemia, veio o desafio. Eu comecei a vender lanche enquanto a minha esposa ficava na loja, eu vendia lanche, né? Eu não tenho vergonha de trabalhar não, pode ser o que for, sendo um trabalho digno, e eu estiver necessitando, eu vou mesmo. E aí eu fui, comecei a vender lanche, eu pegava um salgado, fazia R$60 por dia, estava ganhando muito mais do que eu ganhava quando trabalhava de carteira assinada. Mas quando veio a pandemia, os locais onde eu vendia lanche, algumas pessoas, alguns funcionários começaram a ser demitidos, outros começaram a ficar em casa porque as empresas não tinham condição de arcar mais com a despesa. E eu comecei a enfrentar o desafio. E agora? O que vai ser de mim? Como é que eu vou sustentar a minha família? E eu comecei a entregar ao Senhor. Eu disse, meu Deus, o que vai ser de nós? Nós tínhamos comprado máquinas de costura, tinha vários tecidos. E eu digo para vocês que foi um desafio. Porque os dias que eu saía para vender lanche, eu já não vendia mais. E aí eu comecei a ter um pouco de medo de sair de casa. Vocês lembram aquele medo de sair de casa? Que parece que se a gente abrir a porta, parece que a gente pegava o vírus, não era? Parece que estava bem no pé da porta. Se abrir a porta, parece que... A ansiedade, o medo. O grupo de oração, nesse período, eu coordenava o grupo de oração. Eu disse, meu Deus, como é que nós vamos permanecer firmes na oração, na fé? Usamos os meios que tínhamos, o WhatsApp, começamos a rezar o texto em determinado horário, e as pessoas começaram a rezar conosco, começamos a enviar pregações gravadas, louvores, e os irmãos, o grupo de oração continua acontecendo ali pelo WhatsApp. Depois nós começamos a abrir vídeos, né, pelo Google Meet e tantas outras plataformas, e assim nós começamos a dar continuidade. Mas eu me perguntava, Senhor, e agora? Como é que eu vou manter a minha família? Olha o desafio. E nós tínhamos tudo dentro de casa. Mas 12 dias eu passei só dançando, brincando, se divertindo com as meninas, trancado dentro de casa. Mas não faltou oração. E quando o Senhor disse, através de um irmão,
Meu irmão, por que é que vocês não fazem máscaras para vender? Despertou em nós a esperança, vamos fazer máscaras. Então, vamos aprender a fazer as máscaras. Começamos a fazer as máscaras. Gente, foi o que sustentou minha família em todo o período da pandemia. Nós fizemos tanta máscara que eu não sei nem a quantidade. Mas foi o que manteve a nossa empresa. Porque ainda na pandemia nós abrimos uma empresa com o CNPJ e tudo mais. E aí, Deus foi nos abrindo os olhos e nós fomos acreditando no projeto de Deus para a nossa vida. O investimento com as máscaras foi tão bom que a nossa empresa se firmou no mercado e nós começamos a produzir de verdade outras coisas, como camisetas, né, personalizadas, esportivas, enfim. Para nós dizermos que não faltou o cuidado de Deus, precisou em nós ser despertada a confiança, a fé no Senhor. E para nós no tempo de hoje, após pandemia, nós vemos que muitos irmãos que não permaneceram firmes na oração e na fé foram os que desviaram, desistiram, esfriaram, que não participavam, não estão mais participando do nosso grupo de oração. Porque os que estiveram firmes na oração, nós vemos que hoje perseveram. Mas que o Senhor toque um dia para que voltem, né? Nos corações desses irmãos. Então, é preciso ter vida sacramental e vida de oração. Quer permanecer firme na fé? Vive tudo isso. Oração pessoal, oração comunitária, o grupo de oração, vida sacramental, eucaristia, confissão, né? É preciso ser fiel a Deus para que a nossa fé permaneça, leitura da palavra de Deus. Sem isso vai ser difícil nós continuarmos confiando e acreditando em Deus. Amém? Então a fé é a graça que opera no mais íntimo do ser humano e o transforma. Isso nós chamamos de conversão. Porque quando está acontecendo a transformação da nossa vida, nós percebemos que o nosso coração está se convertendo, está mudando. E a conversão, irmão, é o desejo que Deus tem para a nossa vida. Foi o primeiro anúncio do Evangelho. Foi o primeiro anúncio de João Batista, o arrependimento, a conversão, voltar para Deus. Foi o primeiro anúncio de Jesus, convertei-vos e credes no Evangelho. Então, a conversão é um desejo de Deus para o homem e para a mulher. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz, meu irmão, se converta. Não se perca nesse mundo. Deixe o Senhor mudar a tua direção. Para que você não se torne somente um fato histórico nesse grupo de oração. Amém? Sabe o que é um fato histórico? Aquilo que é contado, né? Quando você estiver passando, Deus me livre, né? Vou citar só um exemplo. Mas digamos que o irmão está passando ali na rua e tem dois aqui parados e diz, está vendo aquele irmão ali? Ele participava do grupo de oração. Era uma pessoa tão boa, pregava, ministrava. Você se tornou um fato histórico. Pense numa pessoa ungida que era, agora está lá no mundão, vivendo a vida dele. Se tornou fato histórico. Eu participo do grupo de oração Face Nova desde 2001. Muito tempo, né? Até lá, quantas coisas maravilhosas Deus transformou na minha vida, e eu paro hoje e digo, fez muito, Senhor, mas o Senhor tem muito ainda a fazer na minha vida, porque é muita coisa ainda para ser transformada, né? Deus, Ele vai convertendo o nosso coração conforme a abertura que nós vamos dando a Ele. Conversão é a mudança de direção, é perceber que na minha frente pode ter um buraco, e quando eu percebo, eu digo, rapaz, eu não vou não, eu vou cair naquele buraco. Você tomou consciência, então volta, muda a sua direção, toma outro rumo. Isso é conversão. E a conversão, segundo a palavra de Deus, ela precisa ser metanoia, ou seja, radical. Uma conversão da mentalidade, da alma. É a conversão onde o homem muda por completo as suas vontades, os seus desejos,
carnais, passa a ser colocado aos pés do Senhor para que o Senhor faça a sua vontade acontecer. Porque nesse processo de conversão, nós estamos lutando, irmão, diariamente. Que luta é essa? Processo de transformação pessoal, mudança de direção, de vida, voltar para Jesus. Conversão é gerada por uma autêntica vida no Espírito Santo. É conviver com o mistério insondável da santidade entrelaçado com o pecado. Porque a nossa luta, de fato, é contra o leão que está dentro de nós. Existe uma luta entre espírito e carne. E nós precisamos buscar a graça do Espírito para vencer os instintos egoístas. E nessa luta constante, Paulo vai chamar de concupiscência, ou seja, aquela inclinação de querer fazer o mal. Aquele desejo no nosso coração que quer nos levar para o mal, para o erro. E aí eu digo, não, Senhor, eu não quero viver desta forma, eu não aceito pensar esses pensamentos ruins, eu preciso que o Senhor sonde os meus pensamentos e dê pensamentos bons. É na atitude, não se conformando com esse mundo. Não se conformar com esse mundo é buscar viver conforme a vontade de Deus. O mundo tem a sua forma, o seu modo de vida. E esse modo de vida tem pegado a muitos, porque esse modo de vida tem feito muitos voltarem atrás. Esse modo de vida do mundo não é compatível com o nosso viver em Cristo. Porque quem vive em Cristo, irmãos, pode estar lá naquela festa do mundo, mas você se sente incomodado, você vai sentir que aquele não é seu lugar. Que aquela música que você está ouvindo não te satisfaz, não preenche teu coração, porque não é ali e não é aquilo que você precisa. Quem busca o Senhor nesse processo de conversão vai entendendo que o Senhor vai dando um coração aberto à sua graça, em que aquilo que é do mundo você já não vai aceitando mais. E aí nós precisamos nos empenhar pela conversão diária. Olha só o esforço que nós devemos fazer para que o nosso coração diariamente se converta. Precisamos perseverar no bem. O mundo precisa de pessoas do bem, pessoas boas, pessoas que façam bem e não mal. E aí, é a nossa forma de agir. Nós costumamos levar desaforo para casa ou nós não levamos desaforo para casa? Revidamos. Olha como o mundo tem nos oferecido esses desafios. Porque muitas vezes nós temos que respirar fundo diante dessas ameaças que podem nos tirar a graça de agir conforme a bondade, para agir de uma forma diferente, igualzinha do mundo. Um dia, minha irmã me ligou chorando porque o meu cunhado tinha agredido ela, pisado na cabeça dela, tinha batido nela. E o que eu fiz? Olha como eu preciso de conversão, né? O Kelso aqui pegou um facão, botou dentro do carro e disse, eu mato ele. Aquilo me encheu de tanta raiva, eu digo, ele não vai bater na minha irmã mais nunca. E minha esposa disse, tu vai para onde? Tu vai fazer o quê? Não, deixa quieto. Ele vai pagar pelo que ele fez com a minha irmã. Minha esposa olhou para mim e disse, olha, os olhares estão voltados para ti. Cuidado, o que você pode fazer agora pode muito bem ser uma testemunha contrária àquilo, né, que os irmãos esperam de ti. Gente, eu respirei fundo, mas mesmo assim meu coração estava tão angustiado, com tanta raiva. Eu entrei no carro e saí mesmo rasgando. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu parei o carro, já foi queimando pneu. Quando eu desci do carro, os policiais já estavam lá na frente da casa da minha irmã. E os policiais foram pegando a arma, olhando para mim. Tu é o Luiz Carlos? Eu digo, sou eu não, eu estou à procura dele. Os policiais me compararam, né? Olha como o mundo pode nos comparar pela atitude nossa.
eu respirei fundo diante daquilo e eu parei, digo, a minha ação agora pode gerar um conflito aí nos corações das pessoas. Eu preciso ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem, eu preciso agir diferente. Os policiais tiveram que levar ele diante daquilo que ele fez, para ele pagar pelo erro dele. Ele foi preso. Hoje o Luiz Carlos caminha no grupo de oração, porque o Senhor falou para mim assim, o Senhor vai cuidar desse rapaz, você vai ajudar ele no processo de conversão. Enquanto eu dizia não, o Senhor disse, vai, você vai. Foi um dia que eu chamei esse rapaz para conversar na igreja, rezei por ele, disse, eu vou te ajudar, se você quiser. E ele está indo. Então, irmãos, são nossas atitudes diante das realidades do mundo que pode dizer se nós somos bons ou ruins. Precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa graça. Paciência diante do sofrimento. Calma. Para você e para mim, o processo de conversão está dentro do sofrimento. Porque o sofrimento também é uma oportunidade para Deus fazer crescer em nós a fé. É permitido por Deus. Imagina, se o Senhor sofreu, por que que eu e você não temos que sofrer? A minha filha de 9 anos teve uma crise de ansiedade porque ela vomitou na igreja 3 vezes e ela criou medo. Gente, há 2 semanas atrás a gente tem vivido algo terrível na nossa casa, em ver a minha filha, 9 anos, com depressão, síndrome do pânico, com medo de comer. Ela perdeu 6,5 kg, porque ela disse que não ia comer, porque ia vomitar, porque ia morrer, porque os outros chamaram ela de gorda, de feia, isso e aquilo. Diante desse sofrimento, nós tivemos que rezar mais, nos converter, buscar mais o Senhor. Algumas pessoas diziam assim, vocês têm que rezar mais. Eu disse, temos, irmãos. E como temos? Porque parece que diante do sofrimento do outro, a gente julga o irmão como se ele não estivesse rezando. Ele está rezando, mas ele vai ter que se aprofundar na oração, porque o Senhor está pedindo para que ele busque mais uma intimidade com Ele. Então é mais fácil nós chegarmos para o outro diante do sofrimento do outro e apoiar ele, e dizer, irmão, eu sei que está difícil, você está sofrendo, você está passando por isso, mas eu estou com você. Eu sei que você está rezando, mas nós estamos rezando também com você. Isso mostra também a minha conversão diante do outro, em vez de julgar o outro como se o outro não tivesse vivendo a sua oração. Porque é lógico que diante do sofrimento vai exigir muito mais de nós um aprofundamento, uma intimidade com Deus, porque Deus está usando daquele momento para nós buscarmos Ele e o nosso coração, além da fé, vai se converter. Serenidade na aprovação, na perseguição e na tribulação. Nós vamos ser perseguidos. Você está sendo perseguido na sua família? Por estar buscando o Senhor nesse seminário? Estão te perseguindo? Estão dizendo que você não quer, que você vai ser barata de igreja? Estão dizendo que você está quase morando na igreja? Vão perseguir a gente, é na nossa casa, é no nosso trabalho. As pessoas vão dizer que a gente é diferente, que a gente está agindo de forma diferente, contrário àquilo que a gente era, mas é porque o Senhor está agindo em nós. O Espírito Santo está pedindo para que a gente viva diferente, para a gente ser exemplo lá no nosso trabalho, lá nos nossos estudos. É preciso, irmãos, um exame criterioso das doutrinas. Sabe por quê? Porque muitos estão deixando a sua vida na igreja para viver nesse mundo aí, em outras seitas, em outras religiões, em outras doutrinas aí pagãs, porque lá parece que a verdade vem de uma forma dinâmica, alegre, né? E o mundo está investindo e afastando muito, tirando muitos. Mas quem se afasta, é porque nunca realmente foi católico. Deus, Ele quer agir na nossa vida. Examine. Nós temos a doutrina da Igreja Católica e essa é a sã doutrina, que foi deixado para nós e hoje é cuidada, é guardada pelo magistério, pelos bispos, né? Pelo magistério da Igreja, que é a tradição apostólica. E para encerrar, irmãos, nós temos as fragilidades no caminho de conversão. Quais são elas?
o esfriamento do primeiro amor. Não deixe que esse amor esfrie. Aquela primeira experiência que você teve, aquela minha primeira experiência que eu tive do batismo do Espírito Santo em 2001, precisa estar aquecida. É preciso viver sem a profundidade exigida do Evangelho. Não podemos. É preciso se aprofundar. Nas perseguições da caminhada, nós não podemos desistir. Nas ideologias anticristãs, nós não podemos nos apegar. E na mornidão, que é a vida interior, que é a vida exterior, aonde se aniquila a vida interior, nós não podemos viver. E por último, a autossuficiência. É uma fragilidade no nosso processo de conversão. Porque às vezes nós pensamos, ou achamos, ou duvidamos, que Deus não é capaz de transformar a nossa vida, e nós queremos por si só abandonar o vício, deixar de falar algo, deixar de agir assim, assado, por nossa própria conta. Porque em tudo da nossa vida nós precisamos da ajuda e do auxílio do Senhor. Não se engane. Para ter fé nós precisamos do impulso do Espírito Santo. Para se converter nós precisamos do impulso do Espírito Santo. E é por isso que a cada dia eu preciso dizer: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, me converte. Vê se no meu coração tem algo que não agrada a Ti. E muda, Senhor. Eu permito que o Senhor mude o meu coração. As palavras que saem da minha boca, que são palavrões. A minha atitude errada de falar com o outro, de agir. A minha forma de vestir. Aqueles vídeos que eu vejo, eu preciso renunciar, Senhor, me dá força. O cigarro, a bebida, a infidelidade. Precisamos pedir a força do Espírito Santo. Ou nós fazemos isso, ou o mundo vai nos arrastar e nos tirar dessa caminhada com o Senhor. Amém? Eu convido você a ficar em pé. E nesse momento, irmãos, põe a mão no teu coração. Repete assim comigo: Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração, tudo que tenho e sou. Eu sei, Senhor, que pelas minhas próprias forças eu não vou conseguir. Preciso que o Senhor toque no meu coração, transforme a minha vida. Eu permito, Senhor, que o Senhor entre no meu coração, mude o meu coração. Não quero ser mais este homem velho, porque o Senhor já iniciou na minha vida o processo do homem novo, a minha conversão. Pegue teus braços, pegue o Senhor, dai-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos irmãos. No amor pelos irmãos. Dai-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Traduzida na vida. Testemunhar